Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença doce e real do Espírito Santo envolva você agora, trazendo paz à mente, descanso à alma e sensibilidade ao coração. Este é um momento separado, não para pressa, mas para escutar, não para ruído, mas para uma direção. Que o Senhor fale conosco de maneira clara e transformadora neste dia. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora em Tua presença com humildade e reverência. Reconhecemos que precisamos da Tua direção e da Tua voz. Tira de nós toda distração, toda dureza de coração e toda resistência à Tua vontade. Que o Espírito Santo nos conduza neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido a vós, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de ensinar. Glórias a Deus! Meus irmãos, essas palavras de Jesus Cristo, elas foram ditas em um momento muito profundo e também muito sensível. Ele estava preparando os discípulos para a sua partida. Eles ainda não compreendiam totalmente o que estava por acontecer, e o coração deles estava cheio de dúvida, medos e incerteza. Jesus sabia que, humanamente falando, eles não estavam prontos para caminhar sozinhos. Por isso, ele promete a vinda do Espírito Santo, chamado aqui neste versículo que nós lemos de Espírito de verdade. Jesus deixa claro que o Espírito Santo não viria para ocupar o seu lugar como um novo centro, mas para continuar a sua obra. Ele diz que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Isso significa que a vida cristã não é vivida apenas pela memória do que Jesus disse, mas pela direção viva e constante do Espírito Santo. Deus não nos deixou órfãos espirituais, nem nos entregou um manual frio sem um acompanhamento. Ele nos deu um guia. O Espírito Santo é chamado de Espírito de verdade porque ele não engana, não confunde, não contradiz a palavra de Deus. Ele nos conduz à verdade, não apenas com informação, mas como vida. Ser guiado em toda a verdade significa ser conduzido a um relacionamento profundo com Jesus Cristo, onde as nossas escolhas, atitudes e pensamentos são alinhados com a vontade de Deus. Jesus afirma que o Espírito não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que estivesse ouvido. Isso nos ensina algo fundamental. O Espírito Santo não promove a si mesmo, ele não busca destaque pessoal, ele não ocupa o centro do palco. Sua missão é revelar aquilo que vem do Pai e do Filho. Onde o Espírito Santo está agindo verdadeiramente, Cristo é exaltado. A palavra é honrada e a vontade de Deus ela é estabelecida. Em seguida, Jesus diz algo ainda mais claro: Ele me glorificará. Esse é o ponto essencial para discernirmos a verdadeira ação do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele glorifica a Cristo, ele aponta para Jesus, ele revela quem Jesus é. Ele aprofunda em nós o amor por Cristo, a obediência a Cristo e a dependência de Cristo. Se algo tira Cristo do centro, se algo exalta o homem acima de Jesus, se algo distorce a palavra, não procede do Espírito Santo de Deus. O Espírito, ele recebe do que é de Cristo e ele pega e nos anuncia. Isso significa que tudo o que precisamos para viver uma vida cristã verdadeiramente vem de Cristo. E o Espírito Santo é que nos faz compreender, experimentar e viver essa realidade. Ele nos revela a graça, a verdade, o amor, o perdão e a direção que estão em Jesus. Sem o Espírito Santo, a Bíblia vira apenas um livro. Com o Espírito Santo, a palavra se torna viva, atual e transformadora. Amados irmãos, aplicando isso à nossa vida diária, precisamos reconhecer o quanto dependemos do Espírito Santo. Muitas vezes tentamos viver a fé apenas com a força de vontade, com disciplina humana ou com experiências passadas, mas Jesus deixou claro que precisamos ser guiados. Guiados significa não andar sozinho, não decidir tudo por conta própria, não confiar apenas no próprio entendimento. Quantas decisões erradas são tomadas porque não esperamos a direção de Deus? Quantos conflitos poderiam ser evitados se dessemos espaço para Ele nos conduzir? O Espírito Santo nos guia na verdade, inclusive quando a verdade confronta, corrige e ajusta o nosso caminho. Ele não nos engana com falsas promessas, mas nos conduz pelo caminho da vontade de Deus, mesmo quando esse caminho exige renúncia. Amados irmãos, amadas irmãs, ser guiado pelo Espírito Santo também significa crescer na maturidade espiritual. Jesus disse que ainda havia muitas coisas para ensinar aos discípulos, mas eles não podiam suportar naquele momento. O Espírito Santo viria para conduzi-los passo a passo. Deus respeita nosso processo. Ele não nos sobrecarrega além daquilo que podemos suportar. O Espírito Santo nos ensina no tempo certo, na medida certa, com amor e paciência. No dia a dia, isso se manifesta de forma prática. O Espírito Santo nos orienta quando falamos, nos alerta quando algo não agrada a Deus, nos consola quando estamos abatidos, nos fortalece quando estamos fracos e nos direciona quando estamos confusos. Ele também nos lembra das palavras de Jesus, trazendo à memória aquilo que precisamos ouvir no momento certo. Aleluias, glórias a Deus. Talvez você esteja, meus irmãos, vivendo um tempo de dúvidas, sem saber qual caminho seguir, qual decisão tomar, ou como lidar com determinada situação. Esse texto, ele nos lembra que não estamos sozinhos. O Espírito Santo está presente para nos guiar em toda a verdade. Ele não nos deixa perdido, ele não nos abandona no meio do caminho, ele nos conduz desde que estejamos dispostos a ouvir e a obedecer. Mas é importante lembrar, o Espírito glorifica a Cristo
Isso significa que quanto mais damos espaço ao Espírito Santo, mais Jesus Cristo se torna central em nossa vida. Menos ego, menos vontade própria, menos orgulho e mais submissão, mais amor, mais obediência. A verdadeira espiritualidade não nos afasta de Cristo, ela nos aproxima ainda mais dele. Reflita comigo, meus amados irmãos, mas reflita de forma sincera. Temos permitido que o Espírito Santo nos guie ou temos resistido à sua voz? Temos buscado experiências ou temos buscado a verdade? Temos desejado a glória de Deus ou a nossa própria exaltação? Hoje é dia de alinhar o coração, de voltar ao centro, de deixar Cristo ser glorificado em tudo. Feche os seus olhos por um instante e permita que o Espírito Santo fale com você. Talvez ele esteja trazendo à luz algo que precisa ser ajustado. Talvez esteja confirmando uma direção. Talvez esteja trazendo consolo. Não endureça o seu coração. A voz do Espírito Santo sempre nos leva para mais perto de Jesus. Aleluias! Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós reconhecemos que precisamos da Tua direção. Guia-nos em toda a verdade, livra-nos do engano, do orgulho espiritual e da autossuficiência. Glorifica Cristo em nossa vida, em nossas palavras, em nossas escolhas. Ensina-nos a ouvir a Tua voz e a obedecer com um coração humilde. Que Jesus Cristo seja exaltado em tudo. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo te conduza ao longo desse dia, guiando seus passos, suas palavras, suas decisões. Deixa aí para mim o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no seu status de WhatsApp e lembre-se, onde o Espírito Santo age, Cristo é glorificado e a verdade nos liberta. Amanhã seguiremos juntos em mais um devocional, crescendo na graça e na comunhão com Deus. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim o permitir.